De acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, as ações da Taesa estão caras e nesse vídeo eu vou te mostrar por quê. E como as coisas não eram assim 5 anos atrás, quando quem comprou de lá para cá praticamente dobrou o seu patrimônio investindo em Taesa, e embora ela esteja aí há cerca de 1 ano no mesmo patamar, e tem muita gente dizendo que as ações da Taesa estão caras, que não valem a pena, estão falando que você deve vender agora. É o caso dos analistas do Banco Safra, assim como tem gente que nem diz para vender ações da Taesa, mas diz que ainda não é hora de comprar. É o caso dos analistas da XP Investimentos, que tem recomendação neutra. E as opiniões divergem também entre os investidores. Esse inscrito aqui acha que é melhor vender, já o Ailton acredita que o ideal seria fazer o contrário. Essa é a beleza do mercado financeiro. Diferentes pessoas e diferentes estratégias chegam a conclusões diferentes. Sendo que uma das conclusões que a estratégia das ações mais baratas da bolsa chega é que Taesa está cara. Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te provar isso, mostrar o quão cara ela tá. Mas antes disso eu vou te trazer um panorama bem atualizado sobre o que está acontecendo com Taesa e por que outros players do mercado estão recomendando venda de Taesa. E aí, para contexto, tá? A Taesa é uma empresa que está no setor de energia elétrica, no subsetor de transmissão de energia elétrica, que é um subsetor que funciona sob a lógica de concessões. A ANEEL, de tempos em tempos, abre leilões para as concessões de transmissão de energia e aí várias empresas dão seus lances. A que der o melhor lance, ou seja, a que aceitar uma menor taxa interna de retorno sobre os investimentos que vai ter que colocar na frente, leva. Aí a empresa que leva faz investimentos no primeiro momento para depois explorar um negócio chamado de RAP, que é Receita Anual Permitida. E essa RAP ela é refletida nos resultados da Taesa. Falando em resultados, os últimos resultados foram relativamente contraditórios. O lucro líquido regulatório, por exemplo, cresceu bastante, foi 22% a mais. É a mesma coisa no comparativo trimestral, uma alta aí de 8%. Apesar disso, a receita líquida caiu em todos os comparativos, tá? Na comparação anual e também na comparação trimestral. E colocando uma lupa aqui nesse dado, você vai ver que a receita da Taesa está num patamar aí similar ao que foi no ano de 2021, enquanto o lucro líquido está num patamar um pouquinho abaixo. E nessa fotografia, a conclusão é que Taesa está tendo certa dificuldade em conseguir crescer receita e lucro nos últimos 5 anos. E a dívida líquida da Taesa, para gravar essa situação, ela cresceu bastante. Já passou aí dos 11 bi de reais, sendo que seu grau de alavancagem está em 4 vezes, né, a relação entre dívida líquida e EBITDA, que é um grau considerado alto, considerando aí todas as empresas. No caso de uma empresa que atua sob concessões, até tem uma margem, né, para as empresas serem um pouquinho mais alavancadas, mas essa dívida já está preocupando alguns investidores. E um ponto bom sobre a dívida é que seu cronograma de amortização é relativamente longo e a dívida é atrelada ao IPCA, é um índice de inflação, que também é o índice utilizado para atualizar a receita anual permitida da Taesa. Então isso aqui não preocupa tanto. Só que um ponto que preocupa é um que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, né? Quem assiste todos os vídeos já deve ter visto, mas se você não viu, é isso aqui. São as principais concessões, as que mais geram receita para a Taesa. Tem várias delas que acabam nos próximos anos até 2030. E até pouco tempo atrás, a Taesa não estava participando tanto de leilões para levar novas concessões, o que acabou deixando muitos investidores aí preocupados e o que serviu como insumo para que muitos analistas passassem a recomendar a venda de ações da Taesa. E aí ficam muitas dúvidas na cabeça do investidor PFC, investidor pessoa física comum, como você que está assistindo esse vídeo, né? Algumas dúvidas que eu já recebi aqui no meu Instagram são coisas como: Taesa vai conseguir arrematar novas concessões? Ela não vai acabar se alavancando mais se ela levar novas concessões? Por que tem analista mandando vender? Enquanto ao mesmo tempo tem gente que pensa: poxa, está todo mundo mandando vender, como diz o figurino, é hora de comprar, não é? Enfim, o ponto é que tem muita gente confusa sobre isso, até porque a Taesa, ela tá cara de acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, mas ela é uma consistente e boa pagadora de dividendo. Então, para o cara que tem mais foco em dividendo, pode ser uma boa. Umas dessas dúvidas eram as dúvidas desse investidor aqui, né? Eu estalei o dedo, mas estou mostrando a carteira dele, que tinha uma boa posição em Taesa e dizia, abre aspas, eu compro quando cai e vendo quando sobe. Só que também, abre aspas, para esse investidor, ele disse que não tinha uma estratégia clara por trás das decisões que ele tomava. Ele tentava diversificar ali no feeling e comprando empresas perenes, consistentes. E aí quando a gente perguntou, tá, o que é perene, o que é consistente do teu ponto de vista, ele também não soube responder. Inclusive ele tinha nos procurado para ter auxílio com a tomada de decisão de investimentos, porque ele sentia que não tinha uma estratégia clara. E se você sente a mesma coisa, se você sente que você não tem uma estratégia muito clara para investir, ou até que você tem uma estratégia, uma noção, mas não tem tempo para cuidar bem da tua carteira, porque você entende que o principal foco, a principal energia da sua vida tem que ser depositada no seu trabalho, na sua família, no seu hobby. Então eu quero te convidar para passar pelo mesmo processo que esse investidor passou. O processo que a gente desenhou a carteira dele, bonitinha, mostrou como é que ele estava diversificando, entendemos bem a estratégia, que é um processo chamado de consultoria de investimentos gratuita. É uma primeira sessão de consultoria aqui no Clube do Valor, que é uma empresa de consultoria de investimento, com a diferença de que a sessão é gratuita. E nela a gente vai analisar a tua carteira,
vai te conhecer melhor, entender teus objetivos, teus desafios e vai te apresentar um plano novo de alocação com base no que a gente captar, né, como sendo o teu objetivo, a tua tolerância ao risco. Tudo isso de forma gratuita para agregar muito valor para ti e para no final você decidir se faz a implementação do que a gente está sugerindo com a nossa ajuda e se torna nosso cliente ou se faz por conta própria ou se nem faz. Tem esse direito, então na pior das hipóteses vai perder uma hora aqui e ganhar muito conhecimento sobre investimentos. Te recomendo muito tentar conseguir uma das vagas que a gente está abrindo para as sessões de consultoria gratuita de investimentos. Vou deixar um link na tela, tá um QR Code para você escanear e preencher poucos dados para pedir uma ligação da nossa equipe. Você pode também apertar aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui para saber mais e participar dessa sessão de consultoria que é muito elogiada por quem passa, como esse cara aqui que falou que saiu muito satisfeito, que é algo completamente diferente de tudo que ele já viu no mercado, beleza? Me falaram que ainda para a próxima semana temos 5 vagas que a gente abriu aqui no início de outubro. Quando você vai preenchendo aí os dados e espera uma ligação da nossa equipe, deixa eu te falar por que tem tanta casa de análise recomendando venda de Taesa. Aí os 2 problemas principais são, primeiro, a falta de novas concessões e o pessimismo do mercado em relação ao futuro de Taesa. Sobre o primeiro ponto, a Taesa já sentiu o aperto e aparentemente está correndo atrás do prejuízo, né? No final de setembro, a expectativa era de que Taesa voltasse ativa, até porque a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2022 e foi o que aconteceu, né? No último leilão, a Taesa arrematou o lote 3, 2 quilômetros de linha de transmissão em São Paulo, com um detalhe, tá? Que a RAP, a receita anual permitida dessa concessão, é de 17 milhões, enquanto as RAPs, as receitas anuais permitidas, das principais concessões de Taesa que devem terminar até 2030, 2032, são na casa dos 500 milhões, 100 milhões, e uma que outra ali, né, fica nesse patamar de 8 a 26 milhões. O que eu quero dizer aqui é que não deixa de ser um progresso, mas ainda há muito a ser feito se a Taesa quiser substituir as concessões que vão vencer por outras concessões e manter, né, a sua receita no mesmo patamar. E a coisa piora quando você entende que o primeiro passo dessa jornada é a Taesa fazer a arrematação, vencer a concessão. Porque a partir daí ela vai ter que fazer um investimento, ela vai ter que botar dinheiro na frente, vai ter que construir ativo para depois explorar essa receita anual permitida, ou seja, há uma chance bem boa da alavancagem da empresa aumentar ou dela distribuir menos dividendos nessa jornada para ter caixa para fazer os seus investimentos. O que leva ao segundo ponto, o pessimismo do mercado em relação à Taesa. Vou te mostrar agora o que o pessoal do Banco Safra está dizendo. Eles apontam 3 principais riscos, sendo o primeiro o excesso de investimento em projetos ainda em andamento, o segundo a má alocação nesses leilões de transmissão e o terceiro a redução do payout, coisa que aconteceu justamente pelo aumento da alavancagem. Aliás, nessa mesma linha, os motivos da XP para manter a recomendação neutra são semelhantes. Eles citam a alta alavancagem da empresa, assim como o pessoal do Itaú BBA, que tem a mesma recomendação, só que com um motivo um pouco diferente. Tá? O pessoal do Itaú BBA cita uma deflação causada pela queda do IGPM e consequente queda dos preços provenientes dos contratos de transmissão de energia. Em outras palavras, parece uma tempestade perfeita, parece que as coisas não estão boas para a Taesa. Só que muitas vezes é justamente nesse momento que uma ação fica barata, ou que surge como uma potencial boa pagadora de dividendos, né? Muitas vezes os bons investimentos são feitos aos sons dos canhões e não dos violinos. E aí entra o ponto principal. Para você saber exatamente quais ações comprar, quando comprar e quando vender, você precisa ter uma estratégia. Porque nem sempre quando uma ação está passando por maus momentos, ela fica barata. E aliás, nem sempre uma ação barata está passando por maus momentos. Se você como investidor, se quiser ter sucesso no longo prazo, você vai ter que ter critérios muito claros para determinar o que é uma ação que fica fora da tua carteira e o que é uma ação que fica dentro da tua carteira. Aqui no clube, uma das estratégias que a gente tem é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que eu vou te explicar como funciona, eu vou te mostrar onde a Taesa está e por que ela está cara de acordo com essa estratégia. Aí para contexto, eu não inventei essa estratégia da minha cabeça, na verdade eu li muitos livros, como The Little Book That Beats the Market, Deep Value, The Acquires Multiple, Do It Yourself Financial Advisors e mais uma série de livros que falam sobre estratégias de investimento, estratégias de seleção de ações. E eu fui criando as minhas convicções, sendo que uma das minhas convicções que eu levo aqui para tudo que a gente faz no clube é acreditar em estratégias sistematizadas, estratégias quantitativas, que olhem apenas para números e não para narrativas, acreditando que todas as narrativas já estão refletidas ou ainda não estão refletidas nos números. E no caso da estratégia das ações mais baratas da bolsa, o nosso processo é começar com um filtro inicial do universo de ações, depois a gente lista elas por EBIT dividido por Total Enterprise Value, depois a nossa equipe do Clube do Valor faz uma série de ajustes nos resultados operacionais das empresas para transformar o EBIT em de fato lucro operacional e a gente chega num ranking das ações mais baratas
as mais caras da bolsa. E a ideia da carteira de ações baratas é ter 20 diferentes ações. A gente testou essa estratégia no passado, ela tem uma performance bem melhor do que a estratégia das ações mais caras da bolsa, que nem é uma estratégia, né, mas é os antagonistas das ações baratas. E aí não é porque uma ação está cara hoje que ela não pode estar barata amanhã e vice-versa, né? A Taesa esteve na nossa carteira de 2019 a 2021 e teve resultados muito bons, só que de lá para cá ela ficou cara, de acordo com essa estratégia, como ela está cara até hoje. Um detalhe, tá? Toda essa estratégia você pode conhecer com mais profundidade num e-book totalmente gratuito. Então, um material que eu escrevi para explicar melhor e não ficar tendo que explicar essa estratégia em todos os vídeos. E esse material é legal porque ele ensina como funciona a estratégia e mostra 10 ações baratas nesse mês atual. Você pode baixar ele no segundo link aqui na descrição. Enquanto isso, vamos rodar aqui os dados de Taesa, né? Primeiro filtro de liquidez, a Taesa tem uma excelente liquidez. Já nessa organização, para ver se a empresa está barata ou não, uma forma que você tem de fazer isso é olhar para o EV/EBITDA, que é similar ao contrário do que a gente olha, né, que é o lucro operacional dividido pelo EV. E o EV/EBITDA da Taesa está alto, tá, na faixa de 8 vezes e meio. Comparando, tá, com o EV/EBITDA de uma das ações mais baratas da bolsa hoje, você pode ver que essa ação barata, que não é Taesa, está com o EV/EBITDA desde 2022 abaixo de 5. Então, essa divisão de lucro operacional por EV, que é parecido ao contrário, né, do EV/EBITDA, a gente chama de Earning Yield, e o Earning Yield da Taesa é de 11,94%, o que a torna a 49ª ação mais barata da bolsa, o que significa que tem 48 ações mais baratas do que Taesa, o que significa que nessa estratégia, de acordo com ela, a Taesa não está barata. Para outras estratégias, ela pode estar numa posição boa, como o caso da estratégia de dividendos, que o foco é outro, o foco é gerar renda passiva. Mas o ponto é que o que a estratégia de ações baratas está dizendo é que o cenário atual de Taesa ainda não está devidamente refletido nos preços. Portanto, é melhor deixar ela de fora da carteira, se esse é o teu foco, é claro. Agora, se o teu foco é ter mais segurança nas suas decisões de investimentos e até mesmo usar menos do seu tempo para decidir quais ações comprar e quando vender, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. E aqui eu vou deixar o link para um vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais.